E aí fica isso, gente, né? Todo mundo fala a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá? Que eu, né, eu não tenho falado do dividido por 2, né, que é base vezes altura dividido por 2, base vezes altura dividido por 2. E aí ninguém, né, questiona sobre a questão de que você tem 3 opções de base, né? E aí quando você faz essa conta, ela sempre dá certo, né? Base vezes altura dividido por 2 dá certo, tá? E aí o que eu quero discutir hoje com vocês, né, e eu acho relevante vocês levarem isso para a sala de aula, né, no futuro, essa questão, né? Colocar as questões, porque as ferramentas que a gente já desenvolveu aqui já responde isso, tá? De que independente, né, disso ser ou não a área do triângulo, o triângulo ele tem essa propriedade, independente de você dividir por 2 ou não, tá? Base vezes altura em qualquer triângulo independe do que você escolhe como base e a respectiva altura, né? Porque se você escolhe a base, automaticamente a altura já está, né, a altura relativa a essa base já está definida. Tá bom? Então a discussão aqui que eu trouxe, né, que eu coloquei na aula passada para vocês, o problema, era exatamente provar isso, tá? Não chegar e definir isso que é porque é. Que no caso do livro, né, do nosso livro aqui de referências, ele não toca nesse ponto, né? Inclusive ele prova, ele faz um caminho distinto do que eu faria, por exemplo, tá? Ele se preocupa mais, porque é mais natural, né? A gente definir a área do retângulo como base vezes altura, porque eu vou até fazer uma figura aqui para vocês, tá? Porque no retângulo, né, se a gente tem um retângulo e um lado mede aqui 90 graus, aqui um lado mede A e o outro lado mede B, tá? Então esse produto aqui, ó, né, a gente atribui a área desse retângulo, né? Vou chamar esse retângulo de R. Então a área de R vai ser A vezes B, né? Simplesmente é o produto dos comprimentos dos lados. E claro que olhar assim o retângulo, né, isso, tomar isso por base, isso aqui como altura, independe, né? Isso aqui, ó, né? Base, a altura vai ser a mesma, vai ser A. E de fato, né? A vezes B é igual a B vezes A, né? Porque é comutativo isso aqui. Tá? Então, aí o livro define, né? Isso aqui ele toma por definição. Tá? E aí depois o que é que ele faz? Aí ele prova que para um paralelogramo, né? Um paralelogramo também, né, se isso aqui é uma base, e aí ele tem uma altura aqui, né, altura H, a área desse paralelogramo, eu vou chamar de P aqui, ó, então a área de P, isso aqui ele já demonstra, né, é B vezes H, também, né, que é a base vezes essa alturinha aqui. E aqui que entra o meu questionamento também, né, os paralelogramos, porque essa demonstração aqui, né, não prova que esse produto é igual, bem, de certa forma prova, porque ele define, né, de que todo paralelogramo está associado, de que toda figura, né, as figuras, né, que a gente mensura lá, elas têm uma área positiva. E aí ele encontrou essa área, né, como sendo isso aqui, então significa que qualquer outra conta vai dar esse mesmo resultado. Esses axiomas não podem contradizer os resultados anteriores, né, os axiomas anteriores. E os axiomas anteriores, eles, não que esses novos, né, esses novos atrapalham a teoria, né? Eles chegaram sem contradizer o que já era dito antes. Mas o fato de base vezes altura nesse paralelogramo ser igual, né? Se eu tomo isso aqui como base agora, né? Que eu vou chamar aqui de B1 e H1, tá? Agora, se eu olho esse lado aqui, ó, que eu vou chamar de B2, e aqui a gente tem uma outra altura, aí eu vou prolongar aqui, ó, né? Essa altura aqui, ó, né, que eu vou chamar de H2, tá? Então,
né, B2 vezes H2, né, também dá o mesmo resultado aqui, ó, né, B2H2. Tá bom? Então, o fato de que independe, né, da base, né, a gente poderia estar olhando esse paralelogramo aqui, ó, de que isso aqui vezes isso aqui, ó, vai dar o mesmo resultado, né, ou seja, base vezes altura, vai dar o mesmo resultado. Bem, isso aqui daria o que a gente chamaria de área, tá? Isso aqui, essa conta também daria o que a gente chamaria de área. Isso aqui é a área também, tá? Só que essa identidade não é porque essas duas coisas são da área, né, do resultado. Essa identidade acontece por causa dos axiomas anteriores. Tá? Isso é uma consequência dos axiomas anteriores. Você obrigar que isso seja igual porque você quer dizer que isso tem uma área e a área tem que ser isso aqui, né, não pode contradizer essa identidade que é vinda dos resultados anteriores. Tá? E aí é isso que eu quero estar argumentando com vocês. E a origem, né, dessa identidade aqui, ela está exatamente nessa questão dos triângulos. Tá? Que num triângulo qualquer, tá? A gente pega um triângulo aqui, ó, deixa eu pegar aqui um triângulo, vou pegar ele bituzângulo aqui, tá? Num triângulo qualquer, se eu escolho isso aqui, ó, né, ele tem um lado A aqui, ó, ele tem um lado B. Vou pegar esse aqui e chamar de B. Tá? Esse lado A, ele tem uma altura relativa, que é essa altura aqui, deixa eu botar uns nomes aqui, ó, que é essa altura aqui, ó. Tá? É relativa a A, eu vou chamar de H1. Tá? Esse B, ele tem uma altura relativa, né? Escolhido um lado do triângulo, ele tem essa altura relativa aqui, que eu vou chamar de H2. Tá bom? Independente da gente estar falando de área ou não, tá? Acontece, né, uma propriedade que todo triângulo tem, que o produto, o valor de uma base, no caso aqui é A, vezes a altura relativa a ela, esse produto não muda com a escolha do lado. Ó. Então, B vezes, isso aqui vai dar B vezes o H2. Tá? E se eu chamo esse terceiro lado de C também, ó, né, esse aqui medindo C, terceiro lado C, a altura relativa a C seria esse aqui, ó, né, tem uma alturazinha aqui, ó, que seria a terceira altura, né? Vou chamar de H3 aqui, ó, os vermelhos, tá bom? Isso aqui também, essa conta, ela vai dar, ó, então C vezes H3. Tá? Isso aqui é um lambda, né? Uma constante lambda. Então, todo triângulo tem essa constante lambda atrelada a ele. Ok? Né? Vamos dizer, o lambda do triângulo é o número, né, que todo triângulo tem. Né? É particular de cada triângulo. Pode ser que triângulos diferentes tenham o mesmo lambda, né, que é o produto de base vezes altura. E a gente poderia... Bem, esse lambda, o que se faz com ele? Bem, a gente toma ele como área do triângulo, por exemplo. Tá? A gente não toma exatamente lambda, não tomaria, né, exatamente lambda. Aí vamos provar que esse lambda existe, né, de que esses produtos aqui realmente independem dos lados, né, que você escolhe, dá o mesmo. A gente toma exatamente lambda sobre 2, que é base vezes altura sobre 2, e independe, porque a gente vai provar que independe, como a área do triângulo. Tá? A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. E esse 2 aqui embaixo, ele entra justamente para fazer com que o retângulo, a área do retângulo, né, seja A vezes B. Tá? Porque, né, que aí, dividindo o retângulo em dois triângulos, a área desse triângulo, né, se fosse A vezes B, a área do retângulo seria 2 vezes A vezes B, né? A área do retângulo. A gente não quer que seja isso, a gente quer que seja A vezes B. Né? Aí, para eliminar esse 2 aqui, ó, a gente coloca a área de cada triângulo desse aqui como sendo base vezes a altura dividido por 2. E aí, a área do retângulo, quando a gente multiplicar 2 vezes esse triângulo, vai cortar, vai dar base vezes altura, né? No caso, a altura aqui seria o B. E aí vai ficar B. Tá? Então,
Mas a questão é a gente investigar esse lambda, essa tal constante, esse produto, né, que permanece constante nos triângulos. Tá? E aí a conta é um problema de... né, se resolve com semelhança. Tá? Por exemplo, vamos provar essa identidade aqui primeiro, ó, de que AH1 é igual a BH2. Na verdade, provando essa daqui é suficiente para provar o resultado geral, né? Porque como a gente pegou dois lados quaisquer, né? Poderia ser esse com esse e esse com esse. Tá? Então, vou provar que AH1 é igual a BH2. Tá? Essa prova aqui, a gente vai provar atacando, na verdade, isso aqui. Ó. O H2 eu posso passar dividindo, né, equivalente, e o H1 dividindo para o B aqui, ó, o denominador de B. Então, a gente vai atacar isso provando que A está para H2, assim como B está para H1. Tá? A gente vai provar essa identidade aqui, ó, dessa forma aqui. Tá? E aí, a prova disso é só visualizar, né, dois triângulos retângulos aqui interessantes. Tá? Vamos lá as grandezas que a gente está envolvido aqui, que está envolvido na nossa identidade. É AB, H1 e H2. Onde é que estão esses números? Então, o A está aqui, ó, o B está aqui, tá? H1 está aqui, ó, certo? E H2 está aqui, ó. Então, olha só, H2A, tá? Então, H2 com A, olha, já dá pra gente um triângulo retângulo aqui, ó, tá? Que eu vou estar pintando ele aqui, ó. Beleza? O B com H2 se envolve num triângulo retângulo, né? Já são lados de um triângulo retângulo aqui, ó, que é esse grandalhãozão aqui, ó, tá? Que é esse aqui, ó, B, H1 e um terceiro lado aqui que não interessa pra gente, tá? Esses dois triângulos, o que eu pintei aqui de vermelho e esse grandalhão aqui, ó, tá? Eles têm em comum esse lado aqui, ó, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, tá? Então esse ângulo eu vou chamar de alfa. Ele é comum ao nosso retangulinho aqui, né? Esse aqui é o complemento de alfa, tá? No mesmo triângulo grandão, o alfa está aqui, ó, aqui é 90 graus, então esse cara aqui é o complemento de alfa também. E aí temos dois triângulos semelhantes, né? Que é ângulo, ângulo e ângulo, ângulo, ângulo e ângulo, tá bom? Então, e observe que aqui a gente não está usando nenhum axioma de área, tá? Estou usando só os resultados que a gente já viu, né? Os axiomas anteriores. Então, por semelhança, né? E os resultados de semelhança são consequências dos axiomas anteriores. E lembrando também que no capítulo de semelhança não tem axiomas, tá? Semelhanças já é resultado dos axiomas anteriores, né? Dos axiomas que envolvem congruência, por exemplo, né? Que a gente chega ao teorema de Tales, que prova os resultados de semelhança. Tá bom? Então, por semelhança, a gente tem nesses dois triângulos aqui, a gente tem o quê? Ó? Vou fazer essa continha no triângulo pequenininho, que tem o A e tem o H2. Ó. Então, ó, hipotenusa sobre cateto oposto a alfa, né? Tem que ser igual a mesma coisa no triângulo grandão. Hipotenusa sobre cateto oposto a alfa. Ó. Hipotenusa, né, sobre cateto oposto a alfa. H1, nesse triângulo retângulo grandão. Sobre H1. E aí está provado aqui essa identidade aqui. Beleza? E aí, bem, se vocês quisessem olhar outras identidades, né, de que isso aqui é igual a C sobre H3, por exemplo, é só fazer aí visualizar os retângulos, né? Os retângulos que dão essa semelhança. Olha, entre A e C, tá? E C, por exemplo, eu vou fazer aqui de B com C, essa identidade daqui para cá, ó, tá? A gente vai buscar as grandezas ali onde que estão envolvidas. Então a gente tem aqui, ó, bem, BH1 já é esse triângulo grandalhão aqui, ó. Certo? Temos aqui um triângulo grandão aqui, ó. CH1 já vai ser o que, ó? Já vai ser, já dá aqui, ó, C tá aqui, não, CH3, né? O C tá aqui e o H3 está aqui, ó. Tá, então,
Que triângulo está envolvido aqui nesse... Deixa eu ver. Então, a gente tem esse triângulo grandalhão aqui, que é o BH1. Tá aqui o grandão. A gente tem que envolver um CH3. CH3. Deixa eu visualizar aqui esse triângulo aqui. Então, é B com H2 e C com H3, tá? Então, C o C é B com H1, é B com H1 e C com H3. Ó, deixa eu escrever isso aqui. B com H1 tem que ser igual a C. Não. Estou confundindo aqui. Ó. Essa identidade aqui, para provar, a gente tem que provar. Agora é passar esse dividindo para cá e esse dividindo para cá. É isso que está causando confusão. Tá? Então, para provar essa identidade, a gente vai atacar B sobre H3. Ó. B sobre H3, a gente quer provar que isso é C sobre H2. Né? Então, B está para H3, assim como C está para H2. É isso aqui que está gerando a confusão aqui. Ó. Tá? E aí, o que acontece? Essas grandezas que a gente tem que procurar, né, essa paridade C com H2, é que a gente tem que buscar um triângulo, né, formado por esses dois. E B com H3. Tá? É isso aí. E aí, então, vamos lá. C com H2. Ó. C com H2. Está aqui. Ó. Aí já dá o triângulo imediatamente para a gente, que eu vou pintar de azul aqui. Ó. Então, C com H2 está envolvido, né, eles estão envolvidos nesse triângulo azul aqui. Ó. O B com H3, tá aqui, ó, o B e tem um H3 aqui, ó, tá? Tá envolvido nesse triângulo grandalhão aqui, ó. Tá bom? Então, são esses dois triângulos que a gente vai atacar. E o ângulo em comum entre eles é esse aqui que esse triangulinho aqui, ó, tá? Esse triangulinho que eu vou chamar de beta, esse aqui, ó, daqui até para cá, ó, tá? Esses dois pares, né, de semirretas, esse par de semirretas aqui é o beta, tá? Então, vamos lá, ó, CH2, né? BH3, tá? Aí estão os dois triângulos. E, de fato, ocorre, olha só. Né? Essa identidade que a gente quer aqui, ó, essa fração, que é B com H3, nesse triângulo grandalhão aqui, ó, é hipotenusa sobre cateto oposto a beta. Quando a gente vai para o triângulo pequenininho, que é semelhante ao grandão, por quê? Porque tem beta, ângulo reto e o complemento de beta aqui, ó, né? No grandão tem beta, ângulo reto e o complemento de beta aqui, ó, que seria isso aqui, ó. Beleza? E aí, no triângulo pequenininho, a gente vai ter a mesma coisa, olha, hipotenusa sobre cateto oposto a beta, ó, hipotenusa sobre cateto oposto a beta. Então, isso aí vale, tá? E aí prova, né? Bem, a gente provou que vale essa identidade, ó, essa aqui está ok, e com isso aqui a gente prova que vale essa identidade aqui, ó, C sobre H3, né? Vale essa daqui. Então, a gente provou essa e provamos essa daqui também, tá? Né? De que a H1 vai ser igual a BH2, que vai ser igual a CH3. Então, isso tudo é uma constante lambda, né? Constante lambda, que é o tal lambda de cada triângulo tem, né? que cada triângulo tem. Como eu faria essa teoria, né? Diferente do livro, eu preservaria os axiomas, né, originais ali de área, né, que seriam esses axiomas aqui, ó, tá? Toda região poligonal corresponde a um número maior do que zero, que é dito área dele. Aqui ele faz essa observação que esse número é chamado área. Uma região que é a união, né, de duas ou mais regiões poligonais, né, de forma que duas a duas não tenham pontos interiores em comum, é uma espécie de colagem, né, e colando triângulos, né? Então, colando triângulos é somar as áreas dos triângulos, tá? Né, que as regiões triangulares que ele chama, a região poligonal é região que é esse aqui, ó. É você ir colando triângulos sem fazer com que um triângulo invada o interior do outro, tá? Isso aí você vai... É aquela coisa de grão em grão, né? A gente vai
Então, a gente tenta aprender tudo sobre triângulo e depois ir colando triângulos e calculando a área de coisas mais complexas, né, formado por uniões de triângulos que não se invadem ali, de certa forma. Tá? Então, essa aqui é o macro da teoria. Ó. Região triangular, que é exatamente o triângulo interior dele, a fronteira define. A região poligonal é colagens de triângulos. Aí, toda região poligonal tem a área. Né? A região poligonal é a soma, né, dos triângulos que compõem a região, né, poligonal. Regiões triangulares, ou seja, a área de um triângulo não muda, né, para triângulos congruentes, é o que diz esse axioma. E aqui eu mudaria, ó, tá bom? Aqui que seria o detalhe. Eu não axiomatizaria a área do retângulo como sendo base vezes altura, né, o produto dos lados. Eu colocaria aqui a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Tá? Eu faria essa diferença. Aqui, né, esse meu axioma aqui, o sexto axioma, não, é o quarto axioma, né? Esse quarto axioma eu colocaria a área do triângulo. Tá? E daí eu seguiria a teoria para frente. Já tendo provado isso aqui, ó. Tá? Provando isso aqui, né, faria esse comentário que vem dos axiomas anteriores. Eu tomaria lambda sobre 2, né? Cada triângulo tem seu lambda. Lambda sobre 2 eu definiria como área do triângulo. E aí, automaticamente, aconteceria o quê? Ó? A área do retângulo, isso aqui já seria uma proposição, de que a área de um retângulo é o produto dos lados. Né? E aí, a teoria seguiria exatamente isso, ó, porque um retângulo, né? Ele, né? Eu dividiria ele em 2. Esses dois triângulos, bem, isso aqui são paralelos, né? E aí esses dois, bem, essa reta é paralela, então esse ângulo, bem, cortada por essa transversal, esse ângulo é igual a esse aqui, ó. Tá? Aqui é 90, aqui é 90. Tá? Então aqui é um tracinho, esse aqui é o complemento dele. Aqui é um tracinho 90, então aqui é o complemento. E esses dois triângulos, eles são semelhantes, né? Como eles compartilham de uma mesma hipotenusa, né? Aí eles são congruentes, né? Que aí fica ângulo, né? Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado e ângulo. Aí eles seriam congruentes. Se eles são congruentes, esses dois triângulos têm a mesma medida. A mesma medida, né? Que é a área média, aí, de certa forma. Tá? E aí a área desse retângulo seria 2 vezes a área desse triângulo aí, ó. A área do triângulo. Né? 2 vezes. E a área desse triângulo aqui, ó, é base vezes altura, né? Dividido por 2. Vou chamar aqui de A e aqui de B. Lembrando que no retângulo os lados opostos são congruentes, né? Então ficaria base vezes altura, né? Dividido por 2. Aí corta aqui e vai dar A vezes B. E aí esse seria meu teorema. Tá? Então, de que a área de um retângulo é A vezes B. E esse 2, né, ele foi posto aqui justamente para esse resultado da A sobre B. E eu acho que vale a pena fazer esse comentário também. Tá? De que daria A vezes B. O 2 é exatamente, porque a gente poderia definir a área do triângulo como sendo o próprio, aquele lambda lá, né, base vezes altura. Mas aí é interessante que a área do retângulo seja base vezes altura, A vezes B, por causa de contagem mesmo, né? Tá? A gente, né, quando a gente contar pontos, né, contar quantos pontos tem aqui, a gente multiplica essa quantidade por essa daqui, ó. Tá bom? Então, essa é a intenção, né? De permanecer com essa propriedade aqui como área dos retângulos, tá bom? Porque, de certa forma, se a área for quantizada, tá? Existir uma unidade de área, um retângulo que for composto, né, por essa unidade de área, a área total a gente quer que seja seja fácil de contar isso aí também, né? E seja exatamente o que, ó, essa quantidade aqui vezes essa quantidade aqui, ó. Tá bom? Isso aí é a origem, né, do porquê desse A vezes B, tá? Então, é interessante que a área do retângulo seja A vezes B, tá? Para facilitar várias contas, né, e ser mais natural e intuitivo. Eu não começaria dizendo que A vezes B não
né, para depois trabalhar essa justificativa do triângulo. Eu faria o triângulo antes, até porque a teoria ela começa com triângulos, né? Os próprios axiomas, né? Eles, essa colagem aqui que é feita, né? Cadê aqui? A gente inicia, né, com triângulos, tá? Os triângulos eles são protagonistas aqui, ó, tá bom? E aí o protagonismo do retângulo aqui é por causa dessa contagem aqui, ó, tá? Então é interessante deixar os triângulos como protagonistas, eles, né, se colando, né, eles se colam entre si, formando estruturas maiores, e a área dessas estruturas é a soma das áreas dos triângulos que compõem essas estruturas. E aí dizer que dá um certo protagonismo para o retângulo em relação à escolha desse produto aqui, o porquê dividimos por 2 a área do retângulo lá, né, a constante lambda. Tá? E aí, a área do paralelogramo aqui, ó, já fica justificado, tá? De que independe dos lados, né? Dos lados. Porque se aí a gente pega o paralelogramo, né? Se aqui a gente pega um paralelogramo e a gente quer calcular, né, a área achar a área do paralelogramo, ele mede A aqui, ó, e aqui mede B, tá? Aqui mede A, né? Isso aqui mede B, tá? E aí ele tem ele tem uma altura relativa aqui, ó, vou chamar de H1, tá? Então, aí a gente faz igual no retângulo, tá? Pega esse paralelogramo, divide em 2, olha como a prova é melhor, divide em 2, tá? Essas retas são paralelas, cortadas por essa transversal, então esse ângulo é igual a esse, tá? Analogamente, né, esse ângulo aqui, essas duas retas aqui, ó, cortadas por essa transversal, então esse ângulo tem que ser igual a esse aqui, ó, no paralelogramo. Beleza? E aí, como a soma dos ângulos é 180, esse terceiro ângulo tem que ser igual nos dois aqui, ó. Tá? Então, mas enfim, nem precisava aqui. O fato é que esses dois triângulos eles são congruentes, né? Ângulo, lado e ângulo, né? Aqui, ó, 2 lado e um tracinho. Então eles são congruentes. Se são congruentes, eles têm a mesma área. Então, né, eles são idênticos. Tem uma área de cá e outra área de cá. Então, a área do nosso paralelogramo, ela vai ter que ser do nosso paralelogramo tem que ser 2 vezes a área desse triângulo aí, tá? E aí vai ser, então, né, bem, e a área desse triângulo é base vezes altura, né, 2 vezes a H1 dividido por 2. Aí eu corto aqui, vai dar A vezes H1. E esse mesmo triângulo, né, bem, como esse lado é côngruo a esse aqui, ó, esse aqui é B também. Esse mesmo triângulo, a gente pode calcular a área dele como aí já por causa do resultado de área, do lambda lá. Tá? A gente sabe que num triângulo, A vezes H1 é igual a B vezes isso aqui, ó, esse H2 aqui, ó, né, que é a altura relativa aqui, esse aqui, ó, H2. Tá? 90 graus aqui, ó, que é igual a B vezes H2, isso aqui já foi provado. Tá? Então, de fato, a área né, a área do paralelogramo, ela independe do que você escolhe como base, ó, a H1 ou BH2. Tá? Isso como consequência lá do nosso triângulo lá. Tá? Então, a área tem 2 formas de ser calculadas aqui, né? 2 formas de ser calculada. Tá? Então, e aí acabaria, né, essa questão aí, essa discussão aí de área, de que independe, né, do paralelogramo, já usando o resultado do triângulo em cima do paralelogramo, tá? Assim eu faria, tá? Não é que esteja errado, né, no livro, mas eu acho que vale a pena esse comentário, tá? No livro, a gente pode fazer a correção exatamente dessa forma aqui, ó, tá? Fazendo a discussão, né, essa discussão do lambda dos triângulos, tá? Ou então indo direto aqui no paralelogramo, né, provando, no caso aqui do livro,
né, já direto nessa prova aqui, ó, tá? De que a área do paralelogramo é o produto do comprimento de um de seus lados pelo comprimento da altura relativa a este lado, tá? Acrescentar nessa demonstração que esse produto independe do lado que você escolhe. Se a gente traz isso aqui para esse resultado, aí mata essa questão de que independe, né? A área do paralelogramo fica bem definida também, tá? E aí usaria o resultado do paralelogramo para provar de que a área do triângulo independe do lado. Aí já seria um resultado posterior como consequência desse aqui, ó, tá? Né? Desse resultado aqui né? Então, nessa prova, eu colocaria que a área do paralelogramo independe, né? Além de dizer que é o produto, destacar que independe. Fazer as duas demonstrações, tá? Né? Porque ele prova que esse paralelogramo, ele é a área desse retângulo, tá? É provar que esse paralelogramo é a área desse retângulo aqui também, ó, né? Existe um retângulo aqui, ó. Deixa eu destacar ele aqui, ó, né? Existe um retângulo aqui também que quer prolongar isso aqui, né? Prolonga para cá e traz essa, né, essa altura aqui relativa aqui, ó. Tá, então tem então pode ser assim ou pode ser assim, né? E aí o que acontece? É provar que esse retângulo tem a mesma área que esse aqui, ó. Tá? Nesses dois retângulos aqui, eles têm a mesma área. Beleza? Né? Mesmo mudando os valores, né? Porque esse retângulo aqui, a área dele é base vezes h, né? Que é um comprimento vezes o outro, e aqui já mudou. Esse aqui é retângulo, esse retângulo é diferente desse. Por que esses dois retângulos têm a mesma área? Essa é a pergunta aqui que tem que ser respondida nessa demonstração. Tá? Né? Se eu pego isso aqui e faço assim, ó, né? Porque ele fez assim, né? Eu poderia trazer para cá, ó. Vou fazer um retângulo azul aqui, ó. Né, prolongar para cá aqui, ó. Então tem um retângulo azul aqui, ó, que é esse camarada aqui, né? Então esse retângulo azul, ele tem a área do retângulo vermelho. Então a minha questão é essa: por que esses dois retângulos têm a mesma área? Tá bom? Então isso aqui tem que ser, não é porque é, entendeu? Porque simplesmente o axioma da área diz que tem que ser a área. Porque a área do retângulo azul ser igual ao do retângulo vermelho é consequência dos axiomas anteriores. Tá? Toda a geometria que a gente já construiu no passado vai fazer com que essa área seja igual a essa daqui. Tá bom? Então, essa é a discussão aqui que eu queria estar trazendo aqui para vocês.